Durante o mês de janeiro, como os irmãos sabem, nós estamos fazendo os nossos seminários de verão, né? Você já viu que no primeiro domingo eu fiz um seminário aqui sobre as diferentes versões e traduções da Bíblia. No segundo domingo, o irmão Marcos Nati fez um seminário sobre o homem criativo, né? Ou seja, o cristão e as artes. No domingo passado, o pastor Adorian trouxe um seminário sobre a criação, as visões sobre a criação, conforme Gênesis 1 e 2. E hoje eu estou trazendo um seminário sobre a inteligência artificial para o estudo da Bíblia. Você que está nos visitando, não costuma vir aqui, o seminário de verão é um pouco diferente, ele tem um formato meio que de palestra, assim, né? E ao final você tem a oportunidade de fazer perguntas. Então, quando terminar essa minha palavra aqui, lá atrás vai estar um irmão, um diácono, né? Quem é que está lá? Arley ou Silvio, isso. E você vai poder levantar a mão, a gente vai tocar um louvor, você vai poder pedir um papelzinho, uma caneta. Se quiser fazer isso durante a palestra também, é só sinalizar. O irmão Arley vai ler, vai ver e vai te dar o papel para você poder fazer as suas perguntas, tá bom? Não é sempre que eu tenho oportunidade de falar alguma coisa aqui que é da minha área, né? Específica da minha formação, que é de ciência da computação. Então a gente vai tentar trazer um pouco dessas duas realidades aí da tecnologia e do estudo da Bíblia, que é o nosso interesse aqui como igreja, tá? Qual que é a importância de falar de um seminário como esse? Conhecer, né, meus irmãos? Conhecer as ferramentas, as coisas que estão surgindo aí relacionadas à tecnologia, que são úteis para nós, são criadas pelo mundo, vamos dizer assim, como é essa caixa de som, como é essa tela, como é esse computador, e a gente usa para a glória de Deus e para a nossa edificação e o nosso serviço, né? Então, entender o funcionamento dessas coisas é interessante porque permite você ver as limitações, o potencial e estar alerta também com relação a alguns problemas, né? Alguns riscos aí na utilização. Tomar cuidado com algumas formas inadequadas também de utilização dessas coisas. O que é a tal inteligência artificial? Veja bem, a inteligência artificial, então, segundo uma das definições aí, conforme a IBM, ela é uma tecnologia que permite às máquinas simularem a inteligência humana. Por que eu digo simularem? Porque não tem como fazer igual, até porque ninguém sabe exatamente como funciona a inteligência humana. Sabemos que temos neurônios, conexões, sinapses, né? Sabemos que temos região do cérebro que é mais da área da lógica, outra da comunicação e tal, mas exatamente como funciona esse mecanismo da criatividade, da memória, ninguém sabe. Então, o que a inteligência artificial faz é simular, tentar imitar o que é a inteligência humana, tá? E a resolução de problemas. Qual a diferença então da inteligência artificial para um programa de computador normal? Você tem vários programas de computador na sua mão aí, se você tem um celular, tá? O WhatsApp é o programa de computador, a notinha que você, a calculadora que você tem, o alarme, tudo isso é um programa de computador que no celular você chama de aplicativo, no final das contas é um software, tá? Como é que ele funciona? Alguém foi lá e programou as regras de como ele tem que funcionar, você coloca dados nele, ele processa essas regras e te dá um resultado. Um exemplo é o joguinho de videogame, lá, o Mario, né? Então tem regras lá no Mario. Se você apertar o botão tal, o Mario pula. Se o Mario bater a cabeça no bloquinho, sai uma moeda. Se o Mario pular em cima do inimigo, ele morre. Se o Mario cair no buraco, o Mario morre. Então isso é um programa de computador normal. Você bota uma regra, você dá um dado e ele te dá um resultado. Agora, como é que funciona a inteligência artificial? É diferente. Você dá o dado e dá o resultado e a inteligência artificial cria as regras, descobre as regras, produz as regras. E a partir dessas regras, se você der novos dados, ela vai te dar os resultados. Então você não programa tecnicamente uma IA. Um exemplo aí que eu coloquei para você, que é um exemplo real, é a identificação de tumores em imagens de ressonância, por exemplo. Como é que eles fazem? Eles jogam várias imagens com e sem tumores para um modelo de inteligência artificial. E eles rotulam, falam, essa imagem tem tumor, essa imagem não tem. Essa imagem tem tumor, essa imagem não tem. E a IA, ela vai aprendendo, ela vai sendo treinada
e ela vai formando então uma lógica dentro dela, que a partir daí, se você der uma nova imagem que ela nunca viu, ela descobre se tem tumor ou não. Então assim, é uma tecnologia que tem avançado muito. Hoje tem algumas IAs que chegam a mais de 90% de precisão em detectar um tumor apenas a partir de uma imagem. Na palma da sua mão aí, ou na sua casa, você tem inteligência artificial, né? Então lá no Netflix, ou no YouTube, quando você está vendo um vídeo e o YouTube ou o Netflix te recomenda um novo vídeo, é porque ele identificou o seu perfil a partir dos vídeos que você já viu, ele foi treinado por isso, e a partir daí ele consegue te recomendar novos vídeos de acordo com aquilo que ele percebe que é o seu comportamento e o seu gosto. Ou então o spam, né? Quem é velho como eu, os antigos como nós que usamos ainda e-mail, você já viu que às vezes no e-mail tem uma caixinha de spam, que chega um e-mail lá e ele classifica como spam. Como que ele sabe isso? Alguém deu um monte de e-mail para ele e falou assim, esse tipo de e-mail é spam, esse não é, esse não é. A partir daí, os novos que chegam, ele sabe classificar o que é e o que não é spam, tá? Ou então lá no Instagram, né, você fica vendo muito vídeo de gatinho lá, curtindo, vídeo engraçado ou vídeo de receita, e o Instagram começa a recomendar para você um monte desses vídeos. Como que ele sabe? Ele foi treinado com muitos vídeos e ele sabe identificar quais são os vídeos semelhantes àqueles que você gosta mais de assistir. Ou então quando você, igual eu, esse da direita aqui é um caso real, tem uns sofás ali que eu pesquisei sobre sofá uma vez na internet, que eu ia comprar um sofá. A partir desse momento, toda a página que eu entrava tinha propaganda de sofá, para eu poder comprar. Então é a mesma coisa, tudo funciona com IA. Então IA generativa, o que é IA generativa, que é a que nós vamos falar hoje? É um tipo de IA que produz conteúdo, gera conteúdo de texto, a partir de um treinamento que é feito com muitos dados. Então é isso. Ele pega o conjunto de informações que tem na internet, ele é treinado a partir desse conjunto de informações da seguinte maneira: se eu te fizer essa pergunta, você tem que me dar uma resposta assim. Se eu te fizer a pergunta assim, você tem que me dar uma resposta assim. E a partir daí ele aprende então a criar conteúdo. Então eu escrevi aí pedi a ele para fazer um poema, você está vendo aí, ó. Escreva um poema em 4 linhas sobre um pastor que vai dar um seminário sobre IA generativa para o estudo da Bíblia. Então eu pedi esse poema do que eu ia fazer aqui hoje. Aí ele colocou lá, ó, um pastor com saber e visão, une fé, ciência e união. Bem feio esse une fé, ciência e união, tudo bem, repetiu aí, né? Sobre IA fala em seu seminário para o estudo da Bíblia, o novo cenário. Então ele gerou esse conteúdo aqui a partir do meu pedido, tá? Então daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração ao vivo aqui para você, tentar, né, se der tudo certo. Então o que é a IA generativa? É um subgrupo dentro da IA. Você tem a inteligência artificial como um todo, que é toda a teoria. Você tem uma outra parte mais específica chamada aprendizado de máquina, né, que é o machine learning. Você tem uma outra parte dentro do machine learning, que é o que usa redes neurais, que é chamado de aprendizado profundo. E dentro ali você tem o que a gente chama de IA generativa, que gera conteúdo, ou texto, ou imagem, ou vídeo. Você já deve ter recebido aí no seu celular vídeos feitos por IA, imagens feitas por IA, né? Então, isso que é a IA generativa. Tudo como explodiu no mundo com essa ferramenta chamada ChatGPT. ChatGPT foi o primeiro, né, que popularizou esse tipo de IA no mundo. O que é o ChatGPT? Ele é um chatbot, né? O que é um chatbot? É um robô. Um bot é um robô que você conversa. Chatbot é isso, um robô que você conversa com ele. GPT significa um transformador generativo pré-treinado. Então ele é treinado com textos e ele transforma aquilo que você está falando em conteúdo, tá? Outras ferramentas semelhantes é o Gemini do Google, o Copilot da Microsoft, né, que usa um pouco do ChatGPT, o Claude, que é também uma ferramenta dessa, e você tem algumas ligadas à imagem, né? DALL-E, Midjourney, que geram imagem, geram vídeo. Inclusive há muita discussão ética sobre isso hoje, né? Os artistas que estão sendo, de alguma maneira, substituídos pela inteligência artificial. Então tem uma discussão muito quente hoje na internet sobre isso, né? No mundo, na verdade, sobre como, de alguma maneira, algumas tarefas estão sendo substituídas aí por essas ferramentas de inteligência artificial.
Esses 2 slides que eu vou mostrar aqui agora são um pouquinho mais técnicos, então assim, se você não entender muito, não se preocupa, tá? Que daqui a pouco eu vou voltar para a nossa apresentação normal. É só para aprofundar um pouquinho agora, tá bom? Só para você entender como é que isso é treinado, é muito interessante. Essa IA recebe um conjunto de dados que é praticamente a internet inteira de texto. Aí alguém fala para ela assim, olha, se eu perguntar isso, você tem que me responder aquilo. Se eu perguntar sobre isso, você tem que me responder isso. E a IA vai aprendendo. Depois ele passa por uma segunda fase de treinamento. Ele fala assim, olha, fala aí para mim, explica para mim como o homem chegou na Lua. Aí a IA gera 4 resultados. Aí o ser humano, ele vai dizendo, olha, esse resultado é melhor do que esse, que é melhor do que esse, que é melhor do que esse. E a IA vai aprendendo quais são as melhores respostas que ela tem que dar. E por último, numa terceira fase, ele vai conversando com a IA e vai dando nota para a resposta dela. Essa nota é boa, essa resposta sua é boa, essa é ruim, essa é boa, essa é ruim. E depois de muito treinamento, ela aprende então a dar uma resposta que imita a capacidade do ser humano. Esse é o último slide técnico, tá? E aí, então, isso só funciona por causa de um mecanismo chamado rede neural. A rede neural é uma tentativa de imitar, em software, a rede neural que você tem dentro da sua cabeça. Você tem uma rede neural super poderosa dentro da sua cabeça, formada por neurônios que estão conectados uns aos outros. Conforme você vai crescendo, esses neurônios, eles vão fortalecendo algumas conexões e enfraquecendo outras. E assim vai formando a sua capacidade. A rede neural artificial é mais ou menos do mesmo jeito. Esses pequenos nós, que são funções, eles vão se conectando uns aos outros. Esses nós têm um nome até engraçado, que parece até relacionado ao filme Transformers, se chama Perceptron. Perceptron é o nome desses nós aí. E eles vão se conectando uns aos outros. Você está vendo que essa rede neural, ela tem uma entrada e uma saída. A entrada é a pergunta que faz. A saída é a resposta que o ser humano espera. E no meio, a rede neural vai fortalecendo ou enfraquecendo os nós de acordo com o treinamento que ela recebe. E assim ela forma a sua inteligência. Essa rede neural é pequenininha, mas uma rede neural como a do ChatGPT, ela tem cerca de 120 camadas. 120 camadas, tá? Isso se chama um aprendizado profundo. Essas conexões entre esses nós, que são chamadas de sinapses, elas chegam a ter 500 bilhões de conexões. Então, realmente é um negócio muito complexo, tá? Mas é só para você entender mais ou menos, grosso modo, como essas coisas. Outra coisa, tudo aqui é número, tá? Tudo é número. A palavra que entra de um lado no treinamento, elas são transformadas em números. Elas são calculadas dentro desses nós, do outro lado saem números que são convertidos em palavras. No final, é tudo número, tá? Você vai entender mais para frente como é que esses números servem. É aqui, ó. O que ela faz, na verdade, a inteligência artificial? Isso é muito importante das pessoas saberem, nem todo mundo sabe disso. A única coisa que a IA generativa faz é calcular a probabilidade da próxima palavra que ela tem que te entregar. É só isso. Ela vê uma palavra e, pelo seu treinamento de rede neural, ela sabe calcular qual é a próxima palavra que tem que entregar. Por exemplo, se você vê aquilo ali, você sabe, o gato pula sobre, qual que é mais provável? Ela foi treinada de que é a cerca, então ela vai colocar como próxima palavra a cerca. É assim que funciona, é um cálculo de probabilidade, somente isso, tá? Você tem isso na palma da sua mão, no seu celular. Não sei se você já viu que quando você está escrevendo um texto e escreve uma palavra, ele sugere mais 3 palavras ali. E aí você clica numa palavra dessa, ele sugere mais 3. Aí você clica e ele sugere mais 3. Eu fiz esse teste lá no WhatsApp do nosso grupo e fui colocando e fui clicando, só clicando nas palavras que ele ia sugerindo, a próxima. E aí ele foi formando uma frase que tem mais ou menos alguma coisa, algum pé e cabeça ali, Mas o princípio é praticamente o mesmo, tá? Então, importante você saber, a IA generativa não pensa e não tem consciência. Eu ouvi dizer que a IA vai substituir o ser humano, criar uma IA que pensa, criar uma inteligência artificial que tem consciência. Eu vi que nós vamos chegar lá no filme do Exterminador do Futuro. Nada disso. IA é simplesmente uma grande calculadora, que calcula qual é a próxima palavra que ela tem que ir gerando numa sequência.
só que o mecanismo é tão sofisticado, né, que parece que ela está fazendo uma coisa realmente com alguma inteligência. Então, às vezes, você vai ouvir falar sobre alucinações dessas IAs, que é quando elas calculam errado, e aí começa a gerar um texto sem pé na cabeça e inventa coisas. Como está ficando cada vez mais difícil isso acontecer, eu confesso que eu tenho visto que está evoluindo muito. Eu tentei enganar uma IA lá em casa, eu falei assim, mais ou menos assim, eu fui lá na casa do meu pai e colhi um monte de manga no pé. Qual é o comprimento da manga da minha camisa? Tentei fazer um trocadilho, assim, aí ela falou, você está tentando me pegar com um trocadilho, né, espertinho? Falou assim para mim. Então tá difícil. Aí eu trouxe um exemplo antigo aqui, em que eu pedi para ele escrever artigos sobre o uso de telefone celular na igreja, ele inventou um artigo que não existe, de um autor lá, inventou. Aí eu trouxe aqui para você ver que isso, às vezes, ela alucina. Então, toda vez que você for usar IA, você precisa ter a seguinte consciência, ela é mais segura de usar, quanto mais você conseguir validar a resposta. Por exemplo, você não tem como chegar lá, né, como o Jefferson tem conhecimento lá na área de enfermagem, atendimento a pessoas, emergência, urgência, você não pode chegar lá e falar assim, como que eu faço uma sutura no machucado? Aí ela vai te explicar, faça isso, faça aquilo outro. Você tem como validar se aquilo ali está certo? Não tem, provavelmente não. Então você não pode confiar naquilo. Você só pode utilizar, ou é mais seguro utilizar, aquilo que você consegue minimamente validar. Como é que pilota um avião? Né? Vai te explicar lá, mas você consegue validar se aquilo ali está correto? Então por isso esse é um cuidado que todo mundo que usa esse tipo de tecnologia tem que utilizar. Então aí já tem estudos mostrando que as pessoas têm supervalorizado o poder da IA generativa, né? Ou seja, há uma bolha realmente, há uma empolgação demais com isso, muito fomentado pelas próprias empresas, de que é uma coisa que vai, revolucionar o mundo todo, vai realmente causar impactos muito grandes, mas tem que ter uma certa cautela na hora de utilizar essas coisas, tá? De qualquer maneira, é uma realidade que está entrando aí na vida de todo mundo, tá? Então, escolas, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, já estão utilizando. No princípio se criou muito medo, né, de que o aluno ia parar de estudar e é só pedir o ChatGPT para fazer os trabalhos para ele lá, mas agora se viu que é possível utilizar essa ferramenta, né? Dentro do próprio ambiente de trabalho, pessoas que achavam que o ChatGPT ia substituir tudo, já viu que não é assim. Entretanto, ele tem facilitado muitas coisas. Inclusive, o que se diz hoje é que não é que o ChatGPT ele vai te substituir, mas talvez você seja substituído por alguém que sabe usar o ChatGPT melhor do que você. É mais ou menos nesse sentido, vamos dizer assim, não querendo assustar ninguém, né? Mas, obviamente, tem profissões que nunca vão ser substituídas por nada. E aí, a IA generativa começa a entrar na igreja. Esse aqui que já é o nosso... Primeiro deu essa introdução geral, para a gente agora entrar no ponto. Então, lá na Alemanha, logo que surgiu isso, fizeram o primeiro teste. Pegaram uma IA dessa e ela fez o trabalho completo lá numa espécie de teste. Escreveu o sermão, preparou as orações e as músicas e tocou música. Num culto lá, numa missa, lá numa igreja luterana, lá na Alemanha. Então, as primeiras testes e tentativas que foram feitas de ver como é que isso funcionava na igreja. Isso aqui é um artigo de um pastor americano que usou o ChatGPT 6 meses no seu trabalho no ministério, no aconselhamento, na preparação de estudo. Deixa eu ver. Não, está aqui, ó. É esse mesmo. Olha lá. No aconselhamento, na preparação de estudo, né? Até na pregação, na preparação de sermão. E aí ele fez a avaliação do que funciona e do que não funciona. Aqui é uma página na internet que é para gerar sermões a partir de IA generativa. O cara chega lá, eu quero preparar um sermão sobre perdão, baseado lá em Mateus capítulo tal. Aí o IA gera lá o sermão prontinho, o pastor só vai lá, chega e prega. Veja, aqui nós já estamos entrando, você já está percebendo que nós estamos entrando num problema ético muito grande, né? Um problema ético muito grande, ministerial. Já tem caso de pastor que copia sermão na internet. Isso aqui seria uma espécie de evolução. É claro que nós pastores, ou quem prega, você sabe disso,
A gente às vezes se inspira numa lição que tem num livro que a gente leu, um artigo que a gente viu, um comentário de uma Bíblia. É normal fazer isso. Agora, você pegar um produto que você não teve nenhum trabalho, nem intelectual, nem espiritual em cima daquilo ali, aí é um problema ético muito grande dentro do ministério. Mas já tem muita ferramenta. Temos algumas IAs generativas específicas para o estudo da Bíblia ou para a Bíblia. Então, por exemplo, essa Bible AI aí, você coloca perguntas aí sobre a Bíblia, né? E teoricamente ele vai te dar uma resposta. Eu fiz um teste nessa aqui, botei assim, minha filha adolescente e eu estamos brigando muito. O que a Bíblia me orienta? Botei lá um hipotético, tá? Um caso hipotético. A Bíblia nos orienta a viver em amor. A IA que escreveu, gentileza e paciência. Em Efésios 4:2 diz para suportarmos uns aos outros em amor. O que significa ser paciente e gentil, mesmo no momento de conflito. Além disso, 1 Coríntios 13, 4, 5, a Bíblia nos lembra que o amor é paciente, bondoso. Ao lidar com sua filha adolescente, lembre de praticar paciência, gentileza, humildade. Então, você viu que ela tentou me dar um aconselhamento, vamos dizer assim. Vários livros já estão sendo escritos sobre esse assunto, tá vendo? E há na igreja, no ministério, a inteligência artificial no ministério, as virtudes pastorais da inteligência artificial, já tem livros sendo escritos sobre essa questão. E antes da gente entrar realmente nos exemplos, eu vou colocar algumas premissas aqui. A primeira é de que o estudo da Bíblia é uma atividade espiritual e não apenas intelectual. Isso é muito importante. O estudo da Bíblia, ele depende da operação do Espírito Santo na sua vida, da iluminação do Espírito Santo na sua vida. Não é apenas uma atividade racional, ok? Então, não é só você ver lá uma teoria e entender, é você ter um relacionamento com Deus. Na palma da sua mão, se você tem essa Bíblia sagrada aí online, né? Você tem alguns mecanismos já de estudo da Bíblia por meio de IA. Por exemplo, a minha Bíblia, ela tem esse íconezinho, tá vendo? Que é tipo um balãozinho com uma Bíblia dentro, que se você clicar num versículo e clicar nela, ela gera um estudo bíblico a partir desse versículo que você selecionou. Aí eu fiz um teste lá com o Salmo 1 e ela gerou esse estudo bíblico. Eu até fiz em 2 versões diferentes para ver se ele ia copiar e colar, mas não. Ele fez diferente mesmo. Ele criou uma linguagem diferente, por conta da linguagem que eu escolhi. Está vendo ali, ó? O Salmo 1, em sua totalidade, descreve a trajetória de 2 vidas contrastantes, uma abençoada e outra amaldiçoada. E assim ele vai e faz o estudo bíblico de acordo com aquele versículo. Também você tem como fazer pesquisas na sua Bíblia online, aí no celular. A minha tem uma função assim, ó, pesquisa com IA. E você entra ali e você pode fazer uma pergunta sobre alguma coisa. E aí eu coloquei assim, ó, explica a parábola dos talentos. Está escrito linguagem aí, está errado, é linguagem, tá? Na linguagem de uma criança de 5 anos. Aí ele fez, ó. Imagine que você tem um pai muito rico que precisa viajar. Antes de ir, ele dá uns brinquedos especiais para cada um dos filhos cuidar. Um filho recebe 5 brinquedos, outro 2, outro 1. E assim ele vai, contando a parábola dos talentos na linguagem de uma criança de 5 anos. Tá? Então, de que formas que a IA generativa poderia ser utilizada para estudar a Bíblia? Coloquei aí 6 exemplos. Primeiro, resumir histórias de vida, de personagens. Segundo, explicação sobre textos e doutrinas. Terceiro, síntese sobre temas específicos. 4, análise de palavras no original. 4, né? Palavras no original. 5, produção de devocionais personalizados. E 6, adaptação para linguagens específicas. Então, vou tentar fazer um teste aqui agora. Não sei se eu vou conseguir, vamos tentar. Eu vou colocar um primeiro exemplo aqui, que seria de você resumir uma história, ok? Ou a vida de um personagem, tá? Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Faça um resumo da história de João Batista. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente aqui. Isso que ele está escrevendo, assim, passando pouco a pouco, parece que ele está fazendo um delay aí, né? Um tempo não, mas ele está escrevendo, ele está calculando as palavras, né? Então, quando eu pedi para ele escrever, ele botou assim: João Batista, uma figura central no Novo Testamento,
conhecido como precursor de Jesus Cristo, sua história é narrada nos evangelhos, especialmente Lucas e Mateus. Nasceu de forma milagrosa, já que seus pais, Zacarias e Isabel, eram idosos, não podiam ter filhos, e assim vai. O anjo Gabriel anunciou o nascimento. Aí, ele não citou nenhum versículo. Eu posso pedir para ele assim, ó. Agora, faça citando versículos. Faça é a mesma coisa que eu pedi antes. Ele sabe que é a mesma coisa que eu pedi antes, que é a história de João Batista, né? E aí ele vai agora fazendo e gerando aqui, né? Ó, o nascimento de João Batista, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias enquanto ministrava no templo, aí bota lá, Lucas 1, 13 a 17. Milagre do nascimento, que Zacarias ficou mudo por não acreditar no anjo, a vida e o ministério. Tá vendo? Ele teve um estilo de vida simples, viveu no deserto, vestindo roupa feita de pelo de camelo e comendo gafanhoto e mel silvestre, sobre a pregação, Mateus 3,2, o batismo. Depois, como ele que reconheceu Jesus, batizou Jesus, prisão e morte. E vai colocando tópicos, né? Vai colocando em tópicos aqui pra gente. Então, esse é o primeiro. Eu poderia colocar assim também, ó. Resuma a ida do povo de Israel para o cativeiro babilônico, citando versículos. Então você quer saber sobre o cativeiro babilônico, né? Como é que o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico? Aí você pede a ele lá para fazer, ele começou a gerar, está fazendo aqui ainda, ele está calculando, ó. Lembra que eu falei que é uma calculadora? Ele está calculando qual é a próxima palavra, por isso que parece que ele está digitando, mas não é não. Então ele vai explicando aqui, ó, contexto, os pecados de Israel e Judá, o povo de Israel e Judá pecou contra Deus, adorando ídolos, desobedecendo seus mandamentos, Deus advertiu. Aí ele cita aí o texto do profeta Jeremias. Depois das profecias sobre o cativeiro, Jeremias profetizou que Judá seria entregue à Babilônia por 70 anos. Lembra que eu falei sobre você conseguir validar a resposta? O interessante disso aqui é que a gente consegue validar a resposta, né? Eu consigo pegar o versículo e ir lá e olhar. Ele fez, está certo, né? O versículo, consigo validar. A invasão da Babilônia, que foi a primeira deportação, né? Primeiro, o povo de Israel foi capturado pela Babilônia, depois pelo Império Assírio, né? Depois da segunda deportação, olha lá, a destruição de Jerusalém, lamentação. Qual é o propósito do cativeiro? Tá vendo? A correção divina, esperança de retorno. Então, é interessante, né? Você consegue ter um estudo aí, uma dúvida que você tem sobre a Bíblia, você consegue fazer uma pergunta ali. Lembrando que o ChatGPT tem como você baixar no celular, um aplicativo do celular, você consegue também, não só online, tá? Então, esse é o primeiro exemplo, né? O segundo era explicação sobre textos e doutrinas. Então, vamos pegar um texto aqui ou uma doutrina. Vamos falar assim, o que Lutero e Calvino pensavam sobre a ceia do Senhor. Você quer fazer um estudo sobre a ceia do Senhor, né? O que esses teólogos pensavam e tal. Veja que eu nem botei interrogação, porque para ele não faz diferença. Ele só vai calcular a próxima palavra, ele sabe que eu estou perguntando, tá? Aí ele vai falar sobre os dois, né? Que tinham visões diferentes sobre a ceia. Ele vai falar Lutero. Ó. Lutero acreditava na presença real, conhecida como consubstanciação. E aí ele interpretava de maneira literal, né? Quando Jesus fala, esse é o meu corpo, porque o católico acredita na transubstanciação, de que a hóstia se torna o corpo. Lutero não falou, não se torna, mas Jesus está presente fisicamente ali. Depois, Calvino, ele vai falar sobre Calvino aqui, ó. Calvino defendia que não é uma presença física, é uma presença espiritual. Tá vendo? É uma presença espiritual na ceia. E aí ele vai falar, qual é a referência teológica, né? Ele falou isso nas institutas da religião cristã. Então, as diferenças principais, né? Aí ele vai mostrar em forma de tópico aí, ó, como Lutero, como Calvino, como cada um interpretava. Tem uma outra coisa interessante também, que eu de vez em quando eu faço essa pesquisa, que eu quero saber sobre um autor que já escreveu sobre um assunto. Então, por exemplo, eu poderia perguntar o que o autor Timothy Keller escreveu sobre perdão nos seus livros. Timothy Keller é um autor bem famoso entre os cristãos, né? Então, escreveu sobre muitos livros interessantes que o pessoal lê dentro do cristianismo. E aí é interessante, a gente às vezes quer saber
E aí ele coloca, ó, tá vendo? No Deus pródigo, ele fala que Keller destaca que o perdão é central na mensagem do Evangelho. E aí ele até bota a citação aqui, né? O perdão sempre envolve sofrimento, alguém sempre paga o preço do pecado, seja ofensor ou ofendido. Depois, o perdão como ato radical, no livro Perdoar, Porque Devo e Como Posso. Veja que eu consigo validar essa resposta, porque eu consigo pegar o livro, naquele tema, e ver se é isso mesmo que ele escreveu. Então, isso é importante, tá? Depois, mais um, perdão como processo, perdão como identidade, no livro A Fé na Era do Ceticismo. Depois no livro Justiça Generosa, aí ele cita aqui o que Tim Keller fala sobre perdão. E aí é o resumo das ideias-chave aí. Então é interessante a gente conseguir ver essas questões, né? O que um autor, o teólogo falou. Síntese sobre temas específicos. Então eu consigo perguntar para ele assim, o que a Bíblia diz sobre, por exemplo, bebida alcoólica? Eu quero saber, né? O que tem na Bíblia sobre bebida alcoólica, né? O que o texto bíblico diz sobre bebida alcoólica? Aborda o tema bebida alcoólica com uma perspectiva equilibrada, reconhecendo o uso legítimo quanto o perigo e o abuso. Aqui os principais pontos. Aí ele vai falar. No Antigo Testamento, né? Bebida alcoólica como bênção, símbolo de alegria, especialmente nos Salmos, né? Aparece ali nos Salmos que o vinho alegra o coração do homem e tal. O uso cerimonial também. E aí as advertências, né? Contra o abuso de bebida alcoólica. Embriaguez é pecado, não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, enchei-vos do espírito. Há dos que madrugam para se embriagar. Os efeitos negativos da embriaguez. Tá vendo? O vinho escarnecedor, aquele texto de Provérbios 21. Abstinência em certos contextos, né? Então, como a Bíblia também fala como a abstinência é importante. Então, os nazireus, por exemplo, que tinham essa prática de se abster da bebida alcoólica. E os sacerdotes também tinham que evitar o álcool, contexto cultural, social. Então é interessante a gente ver como eu consigo fazer esse estudo, né, procurando um tema específico. Palavras do original, é interessante também, né? Às vezes eu quero saber um pouco sobre uma palavra original, eu não tenho muito conhecimento para isso. É mais difícil de validar, mas você pode fazer. Qual é o significado original da palavra? Está entre aspas aqui. Verbo em João 1:1. Lembra? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí eu pedi para ele, qual o significado original da palavra verbo? Ele bota ali para mim, ó. O verbo, do grego logos, tem significado profundo e multifacetado no contexto original. Pagou o texto. Acredite no que eu estou falando, daqui a pouco volta. Tá? Não, então você pode abrir aí depois você abre aí o seu chat GPT e você vai ver. Então ele vai trazer aqui para a gente essa explicação. O que significa o verbo, né? Então aqui eu vou ler para você enquanto o pessoal tenta acertar lá. Voltou, ó. Tá aí, ó. Razão, princípio racional, palavra, discurso. Veja, e aí ele vai explicando como os filósofos no passado, os gregos, usavam essa palavra em qual significado, tá vendo ali? Heráclito usava como logos para se referir ao princípio organizador e racional do universo. Ao usar o termo logos, o apóstolo João conecta a sua mensagem à compreensão grega de um princípio universal, afirmando que este logos é pessoal, divino e identificado como Jesus Cristo. Então, aí, né, você pode fazer. Produção de textos devocionais personalizados. Esse eu acho uma coisa muito interessante, né? Deixa eu ver qual que é o exemplo que eu coloquei ali. Eu coloquei um assim, ó. Elabore um devocional para um adolescente baseado no sacrifício de Isaac por Abraão. Então eu pedi para ele fazer um devocional. Veja, é um texto devocional, é um texto que a pessoa vai ler para poder ter um momento com Deus. Então ele preparou ali, né, o texto de que Abraão preparou a lenha, pôs Isaac. Aí ele vai começar, ó, imagine que você está no lugar de Isaac, você confia em seu pai,
Ele te ama, sempre cuida de você, mas de repente te leva para uma jornada misteriosa no alto de uma montanha. Vai tentar falar como se fosse na linguagem do adolescente, né? Para que ele possa ter essa percepção do texto. E aí vai começar com as aplicações. Deus testa a nossa fé. Muitas vezes Deus chama a gente para fazer algo que a gente não entende, ou parece difícil, talvez seja perdoar alguém, terminar um relacionamento que não agrada a Deus, ou até confiar nele quando enfrentamos dificuldades. Isaac, um exemplo de obediência. Aí vai falar, assim como Isaac confiou em Deus, somos chamados a confiar em Deus. Às vezes obedecer a Deus pode parecer estranho, assustador, mas ele tem um plano maior para o nosso bem. Então, aí ele vai fazer. Você poderia fazer assim, ó. Elabore um devocional para uma pessoa, um cristão da terceira idade, baseado na experiência de Isaac quando idoso. Agora, cadê? Já foi já? Já, ele está fazendo já aqui. Deixa eu ver. Está aqui para baixo. Ah, tá, ele está fazendo lá, está lá. O Deus que cumpre suas promessas. Aí ele botou lá, ó. Isaac sembrou na terra, recolheu 100 vezes mais. Aí ele vai começar. A vida de Isaac nos oferece preciosas lições sobre fé, perseverança. Nesse caso, ele vai fazer para a realidade de uma pessoa que está na terceira idade. Tá? Então, ele está fazendo lá. Ó. E por último, o último exemplo é adaptação para uma linguagem específica, que é aquilo que eu já tinha mostrado antes. Ele está fazendo ainda, ele está está cansado já. Eu pedi muita coisa para ele já, ele estava, pelo amor de Deus, chega de pedir para fazer devocional. É o último então. Vou pedir a ele para fazer alguma coisa na linguagem da criança, tá? Então vou pedir assim, ó, explique a parábola do bom samaritano na linguagem de uma criança de 5 anos. Vou pedir para ele explicar a parábola do bom samaritano numa linguagem de uma criança de 5 anos. O homem estava viajando por uma estrada quando alguns ladrões apareceram. Eles roubaram tudo o que ele tinha, bateram nele e deixaram ele machucado no chão. Estava tão fraco que não conseguia levantar. Algumas pessoas passaram por ali. Aí ele não vai falar do fariseu, do doutor da lei. Ele vai falar um homem importante. Um homem importante olhou para o homem machucado, mas não parou para ajudar. Simplesmente atravessou a rua. Um homem religioso. Então veio o samaritano, uma pessoa que não era muito bem vista por aquelas daquela época. O samaritano limpou as feridas, colocou o animal, levou até uma hospedaria, pagou o lugar. Olha lá. Ensinamento de Jesus. Depois de contar essa história, Jesus perguntou: quem foi o verdadeiro amigo? Aquele que ajudou. Jesus disse: vão e faz o mesmo. Lição para vocês. Essa história nos ensina que devemos ajudar as pessoas, mesmo que não a conheçamos. Se alguém está precisando, seja bom e faça o que puder para ajudar, assim como o bom samaritano fez. Esses aqui são alguns exemplos de como você poderia utilizar isso aqui. Eu utilizo, tanto no meu trabalho, utilizo às vezes para preparar um estudo bíblico. Por exemplo, domingo passado eu fui fazer sobre João Batista, eu tinha preparado meu estudo bíblico. No final eu falei assim: fale algumas coisas sobre o ministério de João Batista. Ele citou uma situação que eu não tinha lembrado, de que Jesus tinha falado. Aí eu fui lá e complementei no meu estudo, ou seja, entrou de forma complementar. Para terminar, esses aqui são exemplos que eu printei, caso eu não conseguisse mostrar aqui na hora. Vamos para alguns possíveis questionamentos. Primeiro, essas ferramentas não vão deixar os crentes preguiçosos? Veja, é possível que algumas pessoas acabem ficando preguiçosas. Vou ser sincero, a minha preocupação, vou fazer uma piada bem sem graça aqui, tá? A minha preocupação não é com a inteligência artificial, é com a preguiça natural. É uma piada, né? Bem sem graça, mas é verdade. O que eu quero dizer? As pessoas que já têm uma certa preguiça vão usar IA para fomentar a sua preguiça. E as pessoas que gostam vão usar IA para estudar ainda mais. Então, essa é a forma de lidar com isso. Não é perigoso confiar nessas ferramentas de IA? É o que eu falei. Jamais você pode confiar cegamente no que está sendo falado. Você precisa validar
aquilo que foi passado para você. É mais seguro quanto mais você puder validar. Igual os bereanos, né? Os bereanos não recebiam a mensagem e conferiam na palavra como eram as coisas. Nós temos que fazer igual aos bereanos, quando a gente lida com a IA. E por fim, essas ferramentas vão substituir os pastores e as igrejas? O que você acha? Não vão, né? Veja, lembra que eu falei que a IA não gera nada novo? O ser humano é muito complexo. As suas especificidades são muito grandes. O verdadeiro pastor conhece a realidade da sua ovelha. Ele não é apenas um disseminador de conteúdo. Ele conhece a vida da ovelha. A IA não conhece a vida da ovelha, para entender o que vai no fundo do seu coração. Então, o trabalho pastoral jamais será substituído por uma IA dessa. Obviamente que aquele que vive só de ensinar coisas, ele pode acabar em algum momento as pessoas pararem de ouvir e vão ver um vídeo na internet, um pastor na internet, como já acontece muito, né? Ela não tem uma relação com o seu pastor de proximidade, então ela vai procurar um outro que pregue na internet. Acontece já hoje. Mas o trabalho pastoral, o relacionamento pastoral com a ovelha, esse é impossível de ser substituído. Isso aí já é um sinal de que acabou o meu tempo. A IA não vai, pergunta muito boa, a IA não vai tirar a capacidade das novas gerações de criar, analisar, raciocinar e resolver problemas? Não pode atrofiar a mente humana? Eu acho excelente pergunta, tá? Veja bem, para você dizer isso categoricamente, você tem que ter um estudo científico, uma pesquisa, né, alguém que vai fazer um doutorado, um pesquisador vai fazer uma pesquisa e analisar a fundo o acompanhamento, por exemplo, de uma criança que ficou muito em cima disso. Aí tem questões éticas numa pesquisa dessa, mas a minha percepção, tá? Eu acho que sim. Eu acho que dependendo do estágio da criança, o estágio que ela tem que desenvolver a sua capacidade imaginativa, criativa, né? E ela ficar dependendo muito daquilo ali, eu acho que é possível, tá? Que isso aconteça, que retarde a capacidade criativa do ser humano, se ele ficar dependendo disso aqui para resolver problemas e ter uma capacidade analítica, né, da mente humana. Segundo, você falou que a IA não é confiável, porque as grandes empresas estão usando essa ferramenta. Eu não disse que a IA não é confiável. Eu disse que ela é mais confiável conforme você puder ir validando as respostas, ok? Então é sim, muita coisa do que escreve é confiável, você valida e está correto e contribui muito. Muitas empresas, muitos. Só para eu ter uma ideia, não sei aqui, talvez a representação não seja tão interessante. Levanta a mão quem usa ou já usou no seu trabalho a IA de alguma maneira, ChatGPT. Ó. Temos um númerozinho significativo aqui, que realmente é útil, tá? É útil sim. Qual é o melhor app para Android de ChatGPT, que seja gratuito? O próprio ChatGPT tem um app para Android, tá? Você pode baixar e tem uma versão que é gratuita. Tem uma versão paga, que é mais poderosa, e tem uma versão gratuita, que é mais simples. Também o Google, o Gemini do Google é uma IA generativa gratuita. No seu WhatsApp, você já deve ter visto aquela bolinha do lado da pesquisa que fica colorida, rodando assim, ó, o Meta. Ali no WhatsApp, se você escrever @Meta e perguntar alguma coisa, a IA vai gerar conteúdo para você. Também é gratuito. E, por último, qual a visão sobre o uso da IA na descoberta de cura de alguma doença? Olha, eu acho que seria muito bom se a IA conseguisse descobrir a cura de alguma doença. Acho difícil. Eu acho que ela é fácil para identificar que alguém está com uma doença, porque ela pode ser treinada. Veja, a IA, ela é treinada para fazer uma coisa. Descobrir a cura de uma doença é um trabalho de pesquisa criativo, que dificilmente a IA vai conseguir fazer. Então, o trabalho criativo de produzir uma coisa que não existe, difícil fazer. Talvez eu queime minha língua, me engane, no futuro alguém, né, cria aí um negócio tão poderoso que faz. Mas atualmente a perspectiva que se tem é que a IA não terá condição. Ela pode dar ideias. Ó, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, mas algum ser humano vai precisar fazer o desenvolvimento da cura dessa doença.
Chegou mais uma. Ah, que essa é boa. É verdade que vai acontecer a rebelião dos robôs? Não. Não é verdade. Pode ficar tranquilo.